Bom dia, meus irmãos. Vamos reiniciar, ou prosseguir, melhor dizendo, com o estudo da nossa lição na manhã de hoje. Nós estamos trabalhando a lição número 4. Ela tem como título A Economia de Deus. E hoje, se Deus assim permitir, a gente vai concluir essa lição considerando os pontos finais para que possamos assim encerrá-la, que é justamente o ponto 3 e o ponto 4, que são as ilustrações que ele dá para a gente poder compreender melhor o que ele ensina acerca da doutrina da Trindade. E aí nós vamos recitar, a título de abertura da nossa aula, o texto que nós estamos recitando na apresentação das nossas classes. É um texto conhecido nosso, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Assentados como vocês estão, vamos proceder com a recitação desse texto, para que assim a gente possa prosseguir, iniciando de fato a nossa aula hoje. Vamos lá, meus irmãos, todos juntos a uma só voz, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Vamos lá, todos juntos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos repetir? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. Então, lição 4, de fato, a economia de Deus. Nós estamos considerando justamente a doutrina da Trindade, que é a existência eterna de Deus nas três pessoas: pessoa do Pai, pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, existência e a existência de um só Deus. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos seguindo essa sequência que nós temos aí na nossa lição. Nós estamos considerando, pelo menos assim de maneira bem resumida, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia ensina acerca da doutrina da Trindade. E aí, até agora, nós dividimos em dois blocos. No primeiro bloco, o que foi que nós vimos? Vimos alguns versículos bíblicos do Antigo Testamento que trata justamente acerca da Trindade. Primeiro grupo de versículos, aqueles que tratam sobre a pluralidade de Deus, Deus existindo nas três pessoas e referindo-se ou conversando com as três pessoas, no caso o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente viu Gênesis 1, no caso na criação, a gente viu Gênesis 3 na queda, a gente viu Gênesis 11 na Torre de Babel. Então foram alguns exemplos que nós consideramos que Deus se refere a ele sempre na primeira pessoa do plural, porque ele estava ali conversando entre si junto com as demais pessoas da Trindade, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então a gente viu esse primeiro bloco, vamos assim dizer, de versículos, mas não só isso. Vimos um segundo bloco de versículos do Antigo Testamento, ou seja, onde há a aparição, pelo menos 2 vezes, da pessoa de Deus como pessoa distinta. E aí a gente viu, sobretudo no livro dos Salmos, esses salmos que nós chamamos de salmos messiânicos, onde a gente vê referência tanto ao Deus Pai, como também ao Deus Filho. Então a gente viu aí esses 2 blocos diversos do Antigo Testamento que tratam justamente sobre a doutrina da Trindade. Aí, na semana passada, a gente estacionou no ponto 2. E nesse ponto 2, o que foi que nós vimos? Nós vimos o ensinamento, não do Antigo, mas nós vimos o ensinamento do Novo Testamento acerca da doutrina e da doutrina da Trindade. Quer seja no batismo de Cristo, quer seja na grande comissão, quer seja na bênção apostólica, quer seja em 1 Pedro 1:2, onde nós encontramos também, em termos de obras da Trindade, a obra da salvação, a escolha do Deus Pai, a purificação do Deus Filho e a santificação do Deus Espírito Santo. Então, basicamente foi isso que nós vimos até aqui. Repito, o ensinamento do Antigo Testamento, o ensinamento do Novo Testamento acerca da doutrina da Trindade. E hoje, se Deus assim permitir, a gente vai trabalhar o ponto 3, trabalhar o ponto 4, encerrando assim essa revista 4, a lição 4, que fala sobre a economia de Deus. Antes de nós seguirmos, considerando os pontos finais, ponto 3, ponto 4, eu passei um exercíciozinho, uma tarefazinha para os irmãos na semana passada.
Nada muito difícil, nada muito complexo, só para que a gente possa visualizar o ensino que nós estamos a fazer acerca da Trindade. Qual foi o exercício? Nós lermos o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1, 2, 3, e identificarmos as três pessoas da Trindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Estão lembrados desse exercício que nós passamos semana passada? Isso. Todos encontraram? Todos encontraram, sim ou não? Muito bem. E onde é que está a doutrina da Trindade aí nesses três primeiros versículos? Onde é que nós encontramos a presença da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo? Então você vai observar, né? Versículo 3, Deus disse o quê? Haja luz. Então, a palavra de Deus, a ordem criadora, através da qual todas as coisas foram feitas, ali nós encontramos o quê? Nessa palavra criadora de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, entendeu? O verbo de Deus, conforme a gente encontra lá em João, capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 4. Muito bem, Francilda, é justamente isso. Então, o verbo lá, em cada ordem de Deus, e disse Deus, disse Deus, disse Deus. Esse verbo, essa palavra, quem era? Era justamente a pessoa de Jesus Cristo pré-encarnado. Percebeu aí, Roberta? Chegou lá, tá? Chegou quase lá, mas estava dentro do pensamento, estava dentro do raciocínio. Quando Deus dá ordem criadora lá em Gênesis 1:3, quando ele diz, haja luz e houve luz, então essa palavra que deu origem a todas as coisas, essa palavra era o próprio Jesus Cristo, ok? É por isso que lá em João 1, a gente vê que o verbo estava com Deus, o verbo, a palavra, hologós, e o verbo era Deus, entendeu? Quando a gente vai lá em Colossenses capítulo 1, a gente encontra também essa mesma realidade. Abram aí, por favor, só para fixar mais. Abram aí. Está dentro, não deixa de estar não, Reginaldo, nessa questão do haver a luz. Só que em Coríntios, a questão da luz espiritual, que a nossa luz também é Jesus Cristo. Mas no sentido específico, lá em Gênesis, Cristo era a palavra criadora que deu origem a todas as coisas. Abram aí, ó. Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Colossenses 1, versículo de número 16. Lá em João 1:1, o que é que o evangelista diz? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele era a palavra, né? Disse Deus, a palavra de Deus. Colossenses 1:16. Paulo aqui está falando de quem? Jesus Cristo. Se você olhar o contexto anterior, você percebe isso. E aqui no final do versículo 16, ele diz, tudo foi criado por meio dele. Por meio de quem? Está vendo aí? Ele era a palavra, né? Ele era a palavra criadora de Deus. Aí você adianta mais um pouco. Lá em Hebreus capítulo 1, quando o autor sagrado, nesse capítulo 1, ele faz um resumo da superioridade da pessoa de Cristo em relação a qualquer coisa, a qualquer ser, inclusive dos anjos. Então, como é que ele abre aqui a carta aos Hebreus? Hebreus capítulo 1. Versículo 2. Hebreus 1:2. Também falando de Cristo. Está vendo aí? Cristo, pelo qual também fez o universo, entendeu? Então Cristo, meus irmãos, ele participou da obra criadora de Deus. Ele era a palavra, repito, através da qual todas as coisas elas foram formadas. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, até o sexto dia. Então tudo que existe da ordem criada, quer seja a ordem física, o mundo visível, quer seja o mundo espiritual, tudo foi criado, tudo foi feito através de Jesus. Ele era, repito, a palavra criadora de Deus. Então, percebem aí que desde o início, na verdade, antes de existir todas as coisas, a Trindade já existia, e a Trindade ela começou a operar no seu sentido mais exato a partir da obra da criação. Quando o mundo ele é trazido à existência, do nada, Deus cria todas as coisas. Em relação ao plano salvador, muito antes disso, mas em relação à ordem criada, a gente já vê a participação da Trindade logo no início. O universo foi feito através de quê? Da palavra. E quem era essa palavra?
Cristo, entendeu? Cristo era essa palavra, era o verbo de Deus. E no início estava com Deus e o verbo era Deus, conforme nós temos lá em João. Então, reforça todo esse ensino que nós estamos dando, e aí o exercício que eu dei para vocês, para a gente poder atentar para esse fato. Então, quando você olha, meus irmãos, você percebe, a aparição do termo Trindade na Bíblia? Não há. Agora, há o ensinamento acerca da existência e da operação da Trindade? Isso há. Quer seja na criação, quer seja na salvação, quer seja na manutenção de tudo que foi criado. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão sempre trabalhando juntos, eles estão sempre trabalhando em conjunto. Então, um exemplo bem básico aí da operação da Trindade logo na criação. Batizar em nome do Pai, do Filho e do... Exatamente. Especifica cada uma das pessoas da Trindade. Ok, meus irmãos, gostaram aí do exercício? Foi apenas para a gente se ligar aí e perceber esses detalhes que nós temos na Bíblia, que muitas vezes a gente passa desapercebido, né? Você vê lá Gênesis, né? Gênesis 1 fala sobre Deus, Gênesis 1:2 fala sobre o Espírito Santo de Deus. E onde é que está o verbo? Onde é que está Cristo? Está logo no versículo seguinte, ou seja, logo no versículo 3. Disse Deus, haja, era a palavra criadora, o próprio Jesus Cristo, antes da sua encarnação, a segunda pessoa da Trindade, né? Porque Cristo ainda não tinha encarnado. Certo, meus irmãos? Podemos seguir agora, tentando concluir a lição, na manhã de hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação adicional? Se houver, façam, para a gente poder enriquecer mais o estudo e assim aprofundarmos o nosso conhecimento na palavra. Podemos seguir? Então vamos lá. Olha só, item 3, ou ponto 3, resumo, né? O autor aqui ele vai resumir tudo o que ele ensinou até então. Ele expôs, né, a doutrina da Trindade no Antigo Testamento, naquele primeiro grupo, né, que fala sobre a pluralidade de Deus. Depois ele pega um segundo grupo, mostrando a aparição da palavra Deus no mesmo versículo, referindo-se às duas pessoas, ou pelo menos duas pessoas da Trindade. Vimos o Novo Testamento com algumas provas acerca da Trindade, e agora ele vai resumir, né? Como é que ele vai resumir? Através de 3 conceitos, que são os subpontos que nós temos aí. Deus é 3 pessoas, o subponto 1. 2, cada pessoa é plenamente Deus. E 3, há um só Deus. Então ele resumiu aqui o conceito que nós devemos ter em relação à Trindade. Deus é 3 pessoas plenamente Deus, e há apenas um só Deus. Há um só Deus. Então vamos trabalhar aqui de maneira mais esmiuçada esses 3 aspectos. Qual é a primeira síntese? Qual é a primeira ideia que a gente deve ter para que a gente possa ter uma compreensão correta do ensinamento da Trindade? Qual é a primeira? Deus, ele é 3 pessoas. Deus, ele é 3 pessoas. Então, significa que o Pai não é o Filho, eles não se misturam, nem o Espírito Santo, ou seja, são pessoas distintas. Significa que o Filho não é o Espírito Santo. Vemos essa verdade nos vários textos mencionados e ainda nos versículos, e aqui ele coloca uma série de versículos. Então, o que é que esses textos eles vão nos ensinar? Que existe uma distinção, que existe uma diferença entre as pessoas. O Pai não se mistura com o Filho. O Filho não se mistura com o Espírito Santo. O Espírito Santo não se mistura com o Pai. São pessoas distintas, são pessoas diferentes. Então, quando nós adoramos a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quando nós oramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, eles não se misturam, eles são diferentes. São 3 pessoas, 3 personalidades distintas. De certa forma, esses textos que nós vimos, eles já mostram isso, né? O próprio Diácono Raimundo falou agora, né? Na questão do batismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, veja que é em nome de 3 pessoas, porque são 3 pessoas diferentes. Então, em todos esses textos que nós vimos, quer de maneira mais direta, quer de maneira menos direta, a gente observa essas distinções das pessoas da Trindade. Agora, esses textos aqui, aos quais ele faz referência, a gente consegue perceber, num sentido mais nítido, num sentido mais claro, a diferença que existe entre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos olhar alguns desses versos aqui, para que a gente possa justamente perceber essa diferença. Vamos abrir aí em João 14, 26. Eu não vou ler todos não, sabe? Por causa do tempo,
Eu vou ler só alguns. Abram aí, João 14, 26. João 14, 26. A gente pega, sobretudo, esses textos aqui de João, porque é no mesmo livro, aí a gente encontra mais rápido, entendeu? Veja se você não vai observar a distinção de pessoas aqui. João 14, 26. João 14, 26. Todo mundo abriu? Sim? Olha só o que nós temos aqui, João 14, 26. Olha só, eu vou ler do 25 e o 26, certo? Só para ficar mais contextualizado. Ó, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, quem foi que falou essas palavras? Jesus Cristo. Falou para quem? Falou para os discípulos. E o que foi que ele disse? Que viria o quê? O Consolador. E quem enviaria o Consolador? O Pai. Está vendo aí? O Filho fala acerca da promessa de um Consolador, e esse Consolador, que é uma pessoa, seria enviada por quem? Pelo Pai. Então, 3 pessoas distintas. O Consolador, o Paracletos, que seria enviado pelo Pai para substituir o Filho e estar presente em nossos corações. Então, essa é uma das distinções, vamos assim dizer, quando nós observamos todo o operar em relação à Trindade, né? Cristo, ele vem, né? Ele é o Consolador, que está junto dos seus discípulos, ele cumpre o seu ministério terreno, ele morre, ressuscita, ascende aos céus, e de lá ele envia o Espírito Santo, não para estar limitado a um grupo de 12, mas ele envia o seu Espírito Santo para estar presente no coração de todos os seus discípulos. É por isso que hoje nós temos justamente o Consolador, o Espírito Santo, nas nossas vidas. Então, você observa aqui, nessa promessa que Cristo faz acerca do Espírito Santo, essa distinção. Ele fala aos discípulos, promete o Espírito, e esse Espírito, ele seria enviado pelo Pai. Quando foi, meus irmãos, que Deus enviou o Consolador? Quando foi que essa promessa que Cristo aqui fez, ela foi de fato concretizada nas nossas vidas ou na vida da igreja, na vida do povo de Deus aqui na terra? Quando? Na pregação de João? No Pentecostes? Foi justamente no Pentecostes que o Espírito Santo desceu, né, sobre os discípulos. Eles passaram a falar em outros idiomas. Então, a partir dali, com a entronização do Filho e a descida do Espírito, o Espírito agora, ele está habitando plenamente na vida de todo o povo de Deus aqui na terra. É a garantia, foi aquilo que o pastor Valdes falou domingo passado. Ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. Quem tem o Espírito tem a certeza de salvação. Quem não tem o Espírito não tem a certeza. Na verdade, quem não tem o Espírito não é salvo. Então, o que assegura a nossa redenção, quando Cristo retornar para buscar a sua igreja, existirá uma forma de Deus identificar quem é dele e quem não é. Que forma é essa? A presença do Espírito Santo. Então, quem tiver o Espírito, quem for selado com o Espírito, tem essa garantia de que será levado pelo Salvador para viver juntamente com ele em toda a eternidade. Quem não tem o Espírito não vai desfrutar desse privilégio. Então, por isso é tão importante a gente perceber toda essa obra da criação, toda essa obra da salvação dentro desse processo bem organizado que o Pai fez para que assim ela pudesse ser efetivada. Ok? Gente, eu queria fazer aqui referência a um verso que não está aqui, né? Não está aqui na lição, mas ele é muito importante. Ele é muito importante. Ele também reforça o que nós estamos ensinando acerca da distinção, da diferença das 3 pessoas da Trindade. Voltem aí um pouco, no mesmo capítulo 14. Agora versículo 16. Também Cristo está prometendo o Consolador, né? Na verdade é no mesmo ensinamento. João 14, 16. Abram aí. Na verdade em algumas Bíblias nem precisa abrir, né? Você já está com ela aberta aí. Pegaram? Olha só, Cristo também está falando isso. O que é que Cristo diz? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador.
a fim de que esteja para sempre convosco. Tem ou não tem a diferença entre as três pessoas aqui? Né? Mais uma vez, Cristo está aqui, ele promete que vai rogar ao Pai e que o Pai vai enviar o quê? O outro Consolador. Eu queria chamar a atenção, sobretudo, dessa palavra outro que nós temos aqui. Essa palavra, meus irmãos, no original grego, ela tem uma significação bem importante, mas bem importante mesmo. Aqui significa outro com a mesma essência. Porque você pode dizer assim, eu estou trocando um objeto por outro, e o objeto ser completamente diferente do primeiro, entendeu? Pelo qual você está fazendo essa troca, ou qual você está fazendo essa troca. Não acontece isso? Agora, quando você substitui um produto, uma mercadoria, que é a mesma coisa, só que são mercadorias diferentes, porque uma está aqui, outra está aqui, mas a essência é a mesma. Essa palavra aqui que Cristo usou, outro Consolador. Porque da mesma forma que Cristo é Deus, da mesma forma que Cristo é Consolador, o Espírito Santo também é Deus, e ele vai ser o quê? Também o Consolador. É mais ou menos como acontece hoje, né, com essa, só para você entender, né, é uma ilustração um pouco tosca, mas talvez sirva para você compreender, que acontece hoje com a questão dos medicamentos, né? Você tem determinados medicamentos que é a mesma fórmula, né? Só vai mudar o quê? O nome e o preço, né? Porque alguns vão ser mais em conta, mas o conteúdo, a composição química é a mesma. Então, essa palavra outro significa aqui, é diferente, mas em essência é o mesmo. Então, é diferente em pessoa, mas a essência é a mesma. Então, existiam pelo menos duas palavras, né, para outro na língua que foi escrita no Novo Testamento. Outro no sentido de ser outro diferente e outro no sentido de ser outro igual. Então, essa palavra que é usada aqui é outro no sentido de ser igual, certo? Não é diferente, mas outro no sentido de ser a mesma coisa. Então, são detalhes que muitas vezes a gente tem na palavra, que a língua portuguesa, às vezes, ela não revela tudo, né? Daí essa necessidade da gente aprofundar no conhecimento das línguas originais, para que a gente possa perceber esses detalhes que fazem toda a diferença. Então, outro aqui é outro, mas com a mesma essência. Então, da mesma forma que Cristo é Consolador, o Espírito Santo também ele é Consolador, e hoje ele está consolando os nossos corações. Ok, meus irmãos? Então, só esse detalhe aqui, para a gente não perder a oportunidade. Vamos abrir aqui em João 16, 7. João 16, 7. Mais uma vez, a promessa em relação ao Consolador. O que é que diz? Olha só, o Senhor Jesus Cristo fala aqui, mas eu vos digo a verdade. Que verdade? Convém-vos que eu vá, Jesus Cristo falando, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. É interessante que lá em João, ele diz que é o Pai que vai enviar. E aqui o próprio Cristo diz que ele vai enviar. Por quê? Porque ele também é Deus. Então eles serão responsáveis, como de fato foram, pelo envio do Espírito Santo para habitar para sempre com a sua igreja aqui na terra. Então, diferença de pessoas, mas igualdade em essência. Distinção de pessoas, mas um só Deus. O Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ok, meus irmãos? Vamos ver só mais um, que é João 17, 24. Os outros textos, vocês podem ler em casa, certo? Eles vão falar da mesma coisa, é mais para a gente poder adiantar. João 17, 24. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. João 17, 24. É só pular uma página aí que você já chega lá. Então, olha só. Cristo está aqui na oração sacerdotal, né? Fazendo oração em favor dos seus discípulos. E aí, em parte, ou no momento dessa oração, o que é que ele diz? Pai, estou falando com Deus. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, olha só, Cristo existia junto com Deus, Cristo era amado por Deus antes da fundação do mundo. Está vendo aí? Foi aquilo que a gente falou na semana passada, da humilhação do Salvador. Então, foi de fato uma humilhação, porque ele deixou a glória divina, a glória eterna que tinha junto com o Pai. Ele deixou o amor eterno que tinha com o Pai para fazer o quê? Para morrer lá na cruz do Calvário. Mas aqui você percebe
ele falando com o Pai e mostrando essa diferença entre o Pai e o Filho. Ok, meus irmãos? Então depois, se vocês não leram, leiam João, primeira carta, capítulo 2, versículo 1, e também Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Então, a partir desses textos, pelo menos desses aqui, deu para perceber que existem três pessoas diferentes na Trindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Eu acho que é um pouco complicado, de fato termina sendo uma tarefa quase impossível, na verdade impossível, você tentar não enxergar essas pessoas aqui, entendeu? Porque é claro, melhor dizendo, no ensinamento da palavra, entendeu? Você vê o Filho falando, se dirigindo ao Pai, o Pai muitas vezes falando, se dirigindo ao Filho, o Pai e o Filho fazendo referência ao Espírito Santo. Então não dá para você deixar de enxergar essas três pessoas aqui. Pode ser difícil de explicar, em alguns sentidos, em alguns momentos, realmente, mas deixar de ver, deixar de enxergar é impossível, porque esses textos, eles são por demais claros nesse sentido. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma observação aqui nesse subitem? Deus é três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo? Não? Então vamos lá. Item 2. Cada pessoa é plenamente Deus. Cada pessoa é plenamente Deus. Então, três pessoas distintas, mas uma essência só da divindade, de toda a plenitude da divindade. Então, Deus Pai. Vemos em todo o Antigo Testamento que o Pai é plenamente Deus, Criador de todo o universo, soberano Senhor. Ele é aquele a quem Jesus orava. Então aqui fica fácil, de você reconhecer a divindade do Pai, Você lê as Escrituras, você observa isso e observa com facilidade. Mas não só a pessoa do Pai, do Filho também. Aqui, Deus Filho. Vemos que Jesus é plenamente Deus. Em João capítulo 1, versículos de 1 a 4, temos uma confirmação, ou afirmação, categórica da divindade de Cristo. Vamos abrir aí esse texto, João 1, de 1 a 4. Eu não fiz ainda a leitura nele, porque eu sabia que a gente ia utilizar agora. Então, para não ler duas vezes, eu deixei para a gente fazer agora, porque faz só de uma vez. E depois a gente vai seguir aqui na observação que ele vai fazer acerca do equívoco que existe entre as testemunhas de Jeová, de maneira específica nesse texto. Eles não aceitam a doutrina da Trindade, eles não aceitam a divindade de Jesus Cristo. E o que fazer com textos tão claros como esse aqui de João 1, de 1 a 4? Distorcer, infelizmente, mas são distorções que são tão claras que acabam sendo fáceis de serem rebatidas, que é o que a gente vai fazer daqui a alguns instantes, ok? Então, João 1, versículos de 1 até o versículo 4, complementando aquele exercício que eu dei para vocês, Aqui vai se falar do verbo, da palavra, A palavra original significa palavra mesmo, logos. Então, Cristo é a palavra mencionada aqui por João. Então diz o seguinte, o evangelista: no princípio era o verbo. Veja que ele não está falando da pessoa do Pai, da primeira pessoa. Por quê? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja que existe o verbo, que estava com Deus, e esse verbo é o quê? Era Deus. Duas pessoas, mas uma só essência da divindade. Prossegue o autor. Ele estava no princípio com Deus. E quando aqui ele fala princípio, entenda-se, ele estava desde toda a eternidade com Deus. Quem estava? A pessoa do Filho, antes da sua encarnação. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Perceberam aqui o haja luz? Perceberam aqui Cristo como a palavra criadora de Deus, harmonizando-se com aquilo que nós vimos em Colossenses, harmonizando-se com aquilo que a gente viu em Hebreus 1:2. João aqui é claro, mostrando que tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo. E não existe nada, absolutamente nada neste mundo criado, quer seja o mundo físico, quer seja o mundo espiritual, que Cristo não tenha participado. Tudo ele participou, tudo veio à existência através de Jesus, porque desde toda a eternidade ele já existia junto com o Pai. E aí fecha: a vida estava nele, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. E aí entra aquilo que Reginaldo falou, que Roberto falou, de Deus resplandecer, com a luz do Evangelho. Quem é essa luz?
Essa luz é Jesus Cristo. Ele é a luz dos homens, no seu sentido salvador. Então, o que é que esse texto aqui nos ensina? Várias coisas. Quais? Algumas delas que a gente já tratou até aqui. Primeira, Cristo é Deus, né? Isso fica claro. Segunda, Cristo já existia desde toda a eternidade com Deus. Terceira, através de Cristo todas as coisas vieram à existência. Então, quando você analisa essas três verdades, não tem como você não concluir que Cristo não seja Deus e que há justamente essa trindade existente desde toda a eternidade. Ok, meus irmãos? Então, o que é que a gente faz com esse texto? Através dele, a gente aceita o ensinamento bíblico da doutrina da trindade. Mas todas as pessoas fazem assim? Não, infelizmente, algumas tentam deturpar esse texto aqui para não aceitar esse ensinamento, que é a observação que o autor vai fazer aqui em relação às testemunhas de Jeová. Olhem só o que ele vai dizer aqui. Aqui tem uma explicação bem interessante. Talvez para alguns complexa, mas extremamente necessária. Olha só. É certo que esse trecho, eu estou aqui na lição agora, no texto da lição, tem sido contestado pelas testemunhas de Jeová, dizendo que a tradução correta diz que Jesus é um Deus, né? Você pega aí a Bíblia utilizada pelas testemunhas de Jeová, né? A editora Torre de Vigília. Aí você vai pegar esse texto aqui de João 1, aí você vai ver que a tradução é diferente da nossa. Por quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Mas é uma palavra que faz toda a diferença. É uma palavra que faz toda a diferença. Por quê? Quando você fala um Deus, pressupõe que existem outros, e outros, e outros, e outros, e outros. E daí, as testemunhas de Jeová verem que Jesus Cristo não é Deus, mas Ele é a criação por excelência de Deus. Mas não está certo? Não, porque Ele é o próprio Deus. Cristo, Ele não foi criado. O que é que nós estamos observando? Cristo, Ele é criador. Cristo, Ele é sustentador. Então, é aquele erro que às vezes passa imperceptível, mas acaba, conforme Antônio Gomes falou aqui, o presbítero Antônio Gomes, terminando você criar uma outra doutrina, pervertendo o ensinamento da palavra. Então, um Deus aqui, que eles incluem na palavra, faz toda a diferença. Para quê? Para não aceitar a pessoa de Cristo como Deus. Então, eles pervertem na tradução e, em virtude dessa perversão, acaba distorcendo o ensinamento bíblico da doutrina da trindade. Então, vamos lá, seguindo aqui. No entanto, nenhum estudioso do grego apoia essa interpretação, pois, segundo a regra normal da gramática, a ausência do artigo definido indica que Deus é o predicado e não o sujeito na frase, ou seja, Jesus é Deus. Quando a gente estuda português, a gente não se depara, né, com alguns ensinamentos. Então, dentre eles, a gente vê a questão dos artigos, né? Os artigos, eles servem para identificar o sujeito em uma oração. Então, existem os artigos definidos, OA, OS e AS. Existem os artigos indefinidos, umas. Então, quando você diz assim, fulano de tal é a pessoa mais inteligente que existe, qual é a conclusão que você chega? Não existe ninguém mais inteligente do que ela, concorda? Mas quando você chega e diz, fulano de tal é uma das pessoas bem inteligentes, o que é que se infere? Que não só ela, mas outras pessoas também são inteligentes. Então, o artigo, muitas vezes não, sempre ele faz toda a diferença. Então, no original, se você for estudar, né, pegar uma Bíblia em grego, você vai ver que em relação a esse texto aqui, do versículo 1, não existe o artigo definido, hoteos, que significa Deus, não existe. Aí, o testemunho de Jeová chega e diz, então, por isso, a gente pode pegar aqui e colocar e comprovar que Cristo não é Deus. Não, meus irmãos, o fato de não existir o artigo não significa dizer que é isso, porque o Deus aqui, ele é o predicado, ou seja, ele é a ação em si da oração e não o sujeito. Então, quando é dito aqui que Cristo é o verbo, que o verbo era Deus, ele está mostrando que o verbo, ele age como Deus. O verbo está na condição de Deus. Então, é uma confusão gramatical que eles fazem para poder justamente distorcer o ensinamento bíblico e não aceitar o ensinamento que a Bíblia faz acerca da trindade. Então, o fato, repito, de não surgir ou de não ter o artigo definido antes da palavra Deus, não significa dizer que você deve botar não, muito pelo contrário, porque Deus aqui, ele não é o sujeito da oração. Deus, ele é o predicado, é a ação é aquele que faz a ação da oração. Então,
está se dizendo aqui que Jesus Cristo ele é Deus, ele age como Deus e está na condição de Deus. É simples assim, é simples assim. Aí ele segue. Depois eu vou parar e vou ver se há alguma dúvida para a gente tentar esmiuçar, porque essa parte aqui é não tanto quanto complexa, mas é necessário a gente falar, até porque se você pega uma Bíblia de uma testemunha de Jeová, você vai ver esse equívoco aqui na tradução. Como é que você vai responder? Justamente através dessa explicação, ok? Então eu sigo aqui, ó. Tal incoerência na posição das testemunhas de Jeová pode ser vista claramente na tradução que fizeram de trechos do próprio Evangelho de João, nos quais a mesma regra deveria ser aplicada, mas não foi. Em trechos como, versículo 6, houve um homem enviado por Deus, a palavra Deus aqui também não tem um artigo definido, nem por isso a gente deve traduzir como um Deus, né? Mas não só isso, versículo 12, por serem feitos filhos de Deus, também a palavra Deus aqui no original não aparece antecedida com um artigo definido, mas nem por isso significa que aqui é um Deus, mas Deus, versículo 13 também, e ninguém jamais viu a Deus, versículo 18. Se eles fossem coerentes, no caso, a testemunha de Jeová, com a própria regra que inventaram, deveriam traduzi-los como um Deus, mas não o fizeram. Então, o que é que o autor coloca aqui? Que nesse trecho aqui, João, capítulo 1, em todos esses versos aos quais ele fez referência, versículo 6, versículo 12, versículo 18, não existe o artigo definido antes da palavra Deus. Mas mesmo assim, nesses versos, ele não coloca um Deus, somente aqui no versículo 1, dada a distorção que eles fazem, entendeu? Para tentar perverter e aí confundir o ensinamento em relação à doutrina da Trindade. Então, por que eles não fazem? Porque aqui no versículo 1, eles não usam a regra gramatical que deveriam usar, mas nos outros versos usam. Por quê? Só faz somente para tentar desmerecer a divindade do nosso Salvador. Então, esse texto, que às vezes é tão usado pelos testemunhos de Jeová, acaba sendo fácil de ser explicado quando você tem essa compreensão, sobretudo da língua original e de regras gramaticais que a gente usa na tradução da palavra do Senhor. Ok, meus irmãos? Eu não sei se nesse item aqui ficou claro. Se não ficou, os irmãos falam, para a gente tentar esmiuçar, esclarecer e não sairmos aqui com essa dúvida, porque isso aqui é uma coisa crucial, mas crucial mesmo. Repito, quando você vai conversar com uma testemunha de Jeová, ele vai abrir aqui nesse texto e lá na Bíblia dele você vai ver, e o verbo era um Deus. Então, daí a necessidade da gente aprender a explicação correta e não nos deixarmos ser levados por esse tipo de heresia. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui nesse item específico que não ficou clara na explicação, quer do autor, quer nossa, para a gente poder avançar? Diga, Francilda. Não crê que o Jesus Cristo estava lá criando juntamente com o próprio Deus. O testemunho de Jeová, ele já, no começo, lá em Gênesis, ele já diz que Jesus Cristo não estava ali, criando com Deus. E aí a gente percebe por João que ele estava, né? Tanto é que ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, exatamente. Ele não foi, como se coloca, a primeira e mais importante criação de Deus, não. Ele era Deus criando todas as coisas. Por isso é que eles pervertem esse versículo aqui primeiro, colocando esse um Deus, para justamente mostrar isso. Não, Cristo é a principal das criações de Deus, é a criação mais perfeita de Deus, mas ele em si não é Deus. Mas aí o próprio contexto desfaz esse raciocínio, como você colocou, Francilda. Por quê? A gente vê Cristo participando na criação. Então ele não foi criado, ele mesmo foi criador. Não é verdade? Algo mais? Algo mais, meus irmãos? Marlene, depois Laildo. Eita lá. Pode fazer exercíciozinho, viu? Viu, Calixto? Só chegar ao microfone, Marlene, que é melhor. Depois a gente escuta na gravação o que os irmãos observaram. E ainda tem um versículo que diz assim: por ele e para ele foi que foi feito todas as coisas. Exatamente, exatamente. Ele fez, e ele fez com o intuito de ser glorificado. Então, ele não pode ser criado. Ele mesmo, ele é o Criador, entendeu? E isso fica claro através desses textos. O máximo que você pode fazer, conforme eles fazem, é perverter a tradução de um para tentar desfazer toda a doutrina. Mesmo assim não consegue, porque se usar a mesma regra, nesse mesmo capítulo 1,
Em todas as palavras que aparecem aqui, Deus, eles teriam por obrigação moral, de colocar um também. Não fazem, só fazem aqui, porque nesse aqui se refere a Jesus Cristo. E nos outros não, se refere a Deus o Pai. Então, para que a base seja dada para a refutação deles, acabam pervertendo um ensinamento da palavra, na verdade, distorcendo um dos versículos bíblicos do texto da palavra do Senhor. Então, quando você vai analisar todo esse conjunto de versículos, né? E é bem interessante, né? Quando você vê, por exemplo, lá em João, aqui diz, João 3,16, que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, ele é único em essência, entendeu? Quando a gente encontra, no caso lá de Colossenses, Cristo sendo referido como primogênito, não é que ele seja o primeiro na criação, mas é para que a gente possa compreender essa diferenciação das pessoas, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a partir do Filho, as coisas elas são criadas. Então, quando você vê o próprio contexto de Colossenses, no 1,15 é dito que ele é o primogênito, mas no 1,16 é dito que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, o próprio contexto já nos leva a entender que ali o primeiro de primogênito não é que ele foi o primeiro criado, mas apenas para fazer a distinção entre as pessoas da Trindade. Então, cada verso que porventura seja levantado, quando você analisa no contexto dele, você percebe que não é aquilo que geralmente se fala, tentando desfazer da existência da Trindade. Então, é interessante esses textos para que você possa interpretá-los, a exemplo do que aconteceu com João, e aí você possa conhecer ainda mais e crer ainda mais na existência da Trindade. Agora, que infelizmente acaba sendo um fato, na verdade, acaba sendo uma contradição, né? Uma pessoa fazer parte de uma igreja reconhecidamente evangélica e aí ela não aceitar a doutrina da Trindade. Nós somos batizados em nome de quem? Está vendo aí? Então como é que você não crê na Trindade? Não se batize, entendeu? Porque o próprio rito do batismo, que é a sua inserção na igreja, ele é feito através do batismo no nome do Deus Filho, no nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Até mesmo a profissão de fé que a gente faz, não sei se vocês já prestaram atenção, né? Naqueles juramentos, crê em Deus Pai, crê em Deus Filho, crê em Deus Espírito Santo. Perceberam que a gente faz todo aquele ritual, né, de juramento nessas crenças? Então, mais uma vez, a doutrina da Trindade. Então a pessoa pode até não reconhecer, fica até difícil, porque você fazer parte de uma igreja, né, de uma igreja evangélica, que tem como doutrina central, e aqui não só a igreja evangélica, a própria igreja romana, que ela pode ter as suas distorções, e tem em várias áreas, mas a visão que ela tem da doutrina da Trindade é a mesma que a nossa, entendeu? Na verdade, quando a gente estuda um pouco da teologia antiga, né, que a gente chama de teologia patrística, nessa questão da doutrina da Trindade, as grandes obras que a gente tem são fruto do trabalho da igreja romana, ou de pessoas que fazem parte da igreja romana, principalmente naquele período ali medieval. Então, é uma doutrina cristã, abraçada pelos vários ramos do cristianismo, quer seja protestante, quer seja romanista. Então, a pessoa dentro da igreja, aqui de maneira específica, evangélica, que não reconhece a doutrina da Trindade, o ideal é que ela nem tivesse sido batizada, nem tampouco incluída no rol de membros. Por quê? Porque ela está desfazendo de uma doutrina central da palavra de Deus. Então, é até contraditório, entendeu? É até contraditório. Uma pessoa se levantar, entendeu? Não aceitar a doutrina, na verdade é até passível de ser disciplinada e excluída. Por quê? É heresia, entendeu? É heresia. Daí a necessidade da gente poder estudar essa questão dos ensinos, da doutrina, de poder trabalhar toda e qualquer dúvida, os textos, os contextos, para que isso fique claro. E se evite de se ter uma compreensão defeituosa acerca desse assunto. E aí eu sou sincero a dizer, se no nosso grupo tivesse alguém que não defendesse ou que não aceitasse a doutrina da Trindade, o primeiro passo é ensinar com ela. Em se mantendo resistente, é discipliná-la e excluí-la. Não tem como fazer parte da igreja de Cristo. É incoerência. Eu faço parte da igreja de Cristo que professa a crença no Deus triuno, mas eu não aceito o Deus triuno. Vá para o Testemunho de Jeová. Vá para a igreja de César Augusto, entendeu? Porque lá você vai ter a compreensão certa não, vai ter a compreensão daquilo que você acredita, entendeu? Então, é contraditório. Daí a necessidade, meus irmãos, de nós termos igrejas confessionais. A nossa igreja é uma igreja confessional. Nós temos 3 documentos que caracterizam a nossa denominação: a nossa confissão de fé, o nosso estatuto e o nosso manifesto. O correto é que todas as pessoas que fazem parte da nossa igreja, elas professem as nossas crenças, entendeu? E professar as nossas crenças
no caso específico da Trindade, diz respeito a aceitar essa doutrina. Por quê? Não faz sentido você participar do grupo se você não abraça as doutrinas centrais, pelo menos as doutrinas centrais desse grupo. Então, acaba sendo uma incoerência por parte de uma pessoa que age assim. Mas fica uma observação para que a gente não incorra nesse erro, entendeu? Até o presbítero João Soares falou, né? Ele conhecia uma pessoa, por exemplo, que não aceitava o dízimo. Como é que pode, entendeu? Então a gente tem liberdade, no sentido de quando a gente vai professar a nossa fé, de conhecer a nossa doutrina, conhecer o nosso ensino, vendo aquilo ali, o respaldo bíblico, confesse. Por quê? Para justamente evitar esse tipo de incoerência. Você fazer parte de uma igreja cristã, mas não reconhecer a doutrina da Trindade. É complicado, é muito complicado. Dentro desse grupo específico aí, né? As pessoas ficam defendendo, não, tem que batizar em nome de Jesus, porque é assim que nós encontramos o livro de Atos. Mas, gente, isso é uma falta de entendimento tão crasso. Por exemplo, se eu estou aqui em casa e não posso fazer algo e peço para uma pessoa fazer em meu nome, suponhamos, eu tenho que fazer algum mandato, ou cumprir algum compromisso, faça em meu nome, faça como se eu estivesse fazendo. Não significa dizer que quando a pessoa vai fazer em meu nome, ela vai dizer, eu vou fazer em nome de Rubens, não, eu vou fazer da maneira como Rubens me instruiu. Isso é crasso, entendeu? A pessoa se apega à literalidade da expressão, em nome de Jesus, mas em nome de acordo com o quê, entendeu? De acordo com o que ele ensinou, de acordo com o que ele fez. Então, quando lá em Atos, é por isso que a Bíblia é texto e contexto. Às vezes a gente pega os textos assim isolados, mas quando você vai analisar criteriosamente, às vezes um detalhe no texto original, ele nos ensina muita coisa. Então, quando você lá em Atos vê que os apóstolos, eles batizam em nome de Jesus, é através da maneira como Jesus Cristo, ele batizou e ensinou. No caso, ensinou porque Cristo não batizou ninguém, né? Pelo menos eu acho que não. Estou aqui na dúvida. Mas da maneira como Cristo, ele ensinou o batismo. Da maneira como Cristo ensinou o batismo. Não, é dito que Jesus Cristo não batizava ninguém, lá em João 4, né? João 4, né? Ele mesmo não batizava ninguém. Então, da maneira como Jesus Cristo ensinou, em nome de Jesus. A pessoa se apega na expressão, pessoas que às vezes não têm instrução, não tem nenhum conhecimento de nada e termina disso tentando fazer uma doutrina. E é aquilo que eu falei para vocês. Quando você vai trabalhar com qualquer tipo de ensinamento, com qualquer tipo de doutrina, a primeira coisa que você deve fazer, estuda a palavra. Veja o que ela ensina, seus textos, seus contextos, e depois olha a história da igreja. Veja se em algum momento aquilo ali foi ensinado. Veja se grupos piedosos aceitaram aquele ensinamento. Aí você tem a sua compreensão e tem o auxílio desses homens que também pensaram biblicamente. Aí você vê esses grupos que surgem atualmente, entendeu? As coisas novas, você nunca encontrou isso na história da igreja, a não ser entre os heréticos, entendeu? Que foram até condenados por causa disso. Aí você vê que acaba não tendo respaldo. Nem bíblico é o principal, nem tampouco respaldo histórico. Cada pessoa é plenamente Deus. Deus Pai, Deus Filho e agora Deus Espírito Santo. Olha só, vemos que o Espírito Santo é plenamente Deus. Além de todos os versículos trinitarianos que falam sobre a Trindade, que já citamos, temos ainda outros como Atos 5, versículo 3 e 4, em que Pedro pergunta a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a... Perceberam aqui o detalhe? No versículo 3 é dito que Ananias mentiu para quem? No versículo 4 é denunciado que ele mentiu para quem? Olha aí, está vendo? O Espírito Santo, Deus. Pessoas diferentes, mas a mesma essência, entendeu? A divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo também ele é Deus. Também ele é Deus. Certo? Pedro afirma claramente que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus, porque ele também é Deus. Certo? Item 3. Há um só Deus. Em toda a Bíblia está bem claro que existe apenas um só Deus, uma só essência da divindade. As três diferentes pessoas da Trindade são um, e aí ficou bem destacado, né? Um em caixa alto, em propósito, concordância, essência
e também é natureza. Enfim, Deus é um só ser manifestado ao homem de 3 formas distintas. Veja o que diz Deuteronômio 6, 4 a 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, Deus é um só em essência, mas em 3 pessoas distintas, 3 pessoas diferentes. Então, aqui, gente, nós temos o resumo. Nós temos a síntese do ensinamento da doutrina da Trindade. Deus é 3 pessoas, plenamente, essencialmente Deus, e há um só Deus. Aqui ele colocou no ponto 4 umas ilustrações. Eu achei bem interessante essas ilustrações, porque visivelmente você consegue entender e compreender o ensinamento que a gente deve ter em relação a esse ensino. Por exemplo, ilustração 1, aí na página 21. Vou passar só um pouquinho aqui o tempo da nossa aula, mas acho que é interessante. Ilustração 1. Deus não é a somatória de 3 pessoas. Pai, mais Filho, mais Espírito Santo. Deus não é 1 mais 1 mais 1, entendeu? Porque tem gente que vê assim, né? Sou uma pessoa do Pai, sou uma pessoa do Filho, sou uma pessoa do Espírito Santo. O que é que nós encontramos? Deus. Não. Isso está errado. Isso está equivocado. Ilustração 2. Deus não é um ser que possui como algo anexo a si as 3 pessoas. O Pai, Filho e o Espírito Santo. Veja que tem a essência da divindade aí, que é o ciclo maior. Estão vendo aí o ciclo maior? E os ciclos menores, junto do ciclo maior, as 3 pessoas diferentes, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vai juntando, entendeu? Não é isso não. Não é isso não, entendeu? Porque são pessoas distintas na mesma essência. Ilustração 3. As pessoas da Trindade não são apenas 3 maneiras de enxergar o Deus verdadeiro. Aqui eu vejo o Pai, aqui eu vejo o Filho, aqui eu vejo o Espírito Santo. Não, entendeu? Aí você tem essa visão equivocada. E a visão certa, a ilustração certa, a 4, todas as pessoas da Trindade são plenamente Deus em todos os seus aspectos. Não sei se vocês perceberam, mas como é que está as linhas que dividem as 3 pessoas na ilustração 4? São iguais, né, na proporção, né? Mas como é que é a linha que está dividindo as 3 pessoas? Pontilhadas. Por quê? É uma só essência em 3 pessoas diferentes. Se fossem linhas seguidas, né, era como que fosse uma divisão de Deus, né? Uma parte aqui é o Deus Pai, 1/3, outra parte aqui é o Deus Filho, 1/3, outra parte aqui é o Deus Espírito Santo. Não, as linhas são pontilhadas. Por que são pontilhadas? Porque as 3 pessoas distintas, elas desfrutam da mesma essência da divindade. Então eu achei interessante essa maneira gráfica aqui de você entender, e através de figuras você sabe como é que se explica a questão da doutrina da Trindade. Certo, gente? Alguma dúvida aqui nessas ilustrações? No que o autor colocou? Ficou fácil de entender através dessas ilustrações ou piorou? Eu achei interessante que ele botou a ilustração no final, né? Depois que ele ensinou todos os conceitos, aí ficou como ilustração, certo? E aqui eu concluo, né? Já na parte final. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. Se não der tempo de responder hoje, a gente responde semana que vem. Olha só, o fato de não conseguirmos compreender totalmente uma doutrina bíblica não implica na sua inexistência. A doutrina da Trindade pode ser uma doutrina de difícil compreensão, mas é um fato e faz parte das coisas encobertas que Deus não revelou na sua totalidade a nós. Não revelou na sua totalidade, mas não significa dizer que Deus não revelou. Ele revelou muito acerca da pessoa de Deus Pai, Deus Filho, do Espírito Santo, da essência divina da Trindade, mas não revelou tudo e não vai revelar tudo. Nem a eternidade vai revelar completamente tudo aquilo que a gente deve saber em relação à doutrina da Trindade, porque tem coisas que estão encobertas e que Deus revela, tem coisas que estão encobertas e permanecerão encobertas, independente de qualquer coisa. É por isso que ele cita aqui o texto de Deuteronômio 29. Existem as coisas encobertas e as coisas reveladas, e as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, ou seja, aos seres humanos. Então vamos encerrar a nossa lição citando aqui 2 Coríntios 13. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz. A gente passou um pouquinho da hora, mas pelo menos concluímos. Olha só, todos juntos, a uma só voz.
2 Coríntios 13:13. Vamos lá? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2